Vamos aqui com o professor Vitélio Brustolin. Ele está conosco. Professor, bem-vindo. Mais um dia que nós conversamos e nunca chegamos no momento de falar sobre, que bom agora então que acabou a guerra, o que significa o fim da guerra, né? O que significa o fim do conflito. A gente está sempre conversando sobre, e agora? Vamos além de que maneira? E eu já quero começar, professor, além de dizer bem-vindo, novamente, aqui a CNN Brasil, bom dia para o senhor. Professor de Relações Internacionais, também pesquisador de Harvard. Como é que ficou esse imbróglio? Porque Donald Trump tentou, e é uma postura já conhecida, de dar uma constrangida na imprensa, uma descredibilizada em quem estava colocando dúvida, assim, digamos, nas palavras dele, porque uma ala dos Estados Unidos disse, olha, não foi dizimado tudo e vocês estão dizendo que foi. Aí agora Donald Trump dizendo, podemos chegar num acordo com o Irã, mas precisamos que eles zerem o enriquecimento de urânio. Como é que o senhor vê todo esse cenário? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Elisa, sempre um prazer conversar com você, apesar dos temas pesados que a gente aborda, né? Olha, o que acontece? A reclamação do Trump naquela coletiva de imprensa na OTAN e declarações que ele fez depois, segundo ele, foi porque houve-se relatórios da CIA, né, a Central de Inteligência Americana, e também da DIA, que é a Central de Inteligência dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, do DoD. E ele diz que a imprensa noticiou apenas uma parte dos relatórios. Por quê? Porque os relatórios são inconclusivos, na verdade. Eles determinam, o relatório da DIA, por exemplo, diz que o programa nuclear do Irã foi atrasado em até 6 meses. Ou seja, que não teria sido totalmente destruído. O que nos leva a uma conclusão, né, de que, de fato, houve o atingimento de algumas das metas de Israel e dos Estados Unidos para essa guerra. Foram vitimados cientistas do programa nuclear, chefes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, inclusive do programa de mísseis. Mas ainda restou urânio enriquecido dentro do Irã, enriquecido a 60%, que é muito acima do que civis usam, Elisa. Esse urânio enriquecido a 60% não é para uso civil, não é para fins civis. O urânio para fins civis é até 20% para fins medicinais, de tratamento de saúde, de doenças, e de 3 a 5% para geração de energia. Então, sobraram 408 quilos de urânio enriquecido dentro do Irã, que a própria Agência Internacional de Energia Atômica da ONU diz que não sabe onde estão. E outra questão é que o Irã alega que manteve parte do seu programa nuclear, ou seja, que ainda tem centrífugas para conseguir enriquecer esse urânio. E é por isso, Elisa, que agora o Trump fala em um acordo com o Irã, porque logo depois do bombardeio, o Trump foi perguntado sobre isso, se ele desejava fazer um acordo com o Irã. Ele disse, olha, não é necessário, o programa nuclear do Irã está destruído, não é verdade? Então por que nós procuraríamos um acordo com o Irã? Ele falou isso logo em seguida aos bombardeios. Mas nesse momento ele busca um acordo com o Irã porque, de fato, o Irã ainda tem urânio com um alto grau de enriquecimento que pode chegar ao enriquecimento necessário para fazer bombas. E, alegadamente, segundo agências de inteligência dos Estados Unidos, o Irã ainda tem parte da infraestrutura de enriquecimento de urânio, Elisa. Professor, inclusive tem uma matéria de poucas horas atrás que diz o seguinte: Irã está aberto a transferir estoques de urânio. É o que foi dito pelo embaixador na ONU. Essa é a notícia. E numa outra notícia que eu estava lendo, havia a hipótese de que os iranianos tinham retirado esse estoque de urânio do local onde seria atacado e tudo mais. Professor, num beabá bem básico aqui para a gente, até que viu esse assunto na tabela periódica no ensino médio, como assim você pegar o urânio e levar para um outro lugar? A gente está falando de algo que não é ou muito pesado ou muito grande, algo pequeno. Isso é viável, você decidir levar o urânio de um lugar? Ou seja, se ele não está ainda enriquecido, se não passou pelas etapas, é como transportar um material comum? Não, ele tem que ser isolado com chumbo. Em alguns casos, dependendo do enriquecimento, é necessário que ele seja bastante encapsulado. Então, tem camadas de chumbo, de aço, de concreto. A questão é a seguinte: ao longo da Segunda Guerra, se descobriu que não é necessário uma grande quantidade de urânio para produzir bombas nucleares. Esse, inclusive, era um erro dos nazistas, que eles não conseguiram chegar
a bomba atômica antes dos Estados Unidos, porque acreditavam que seria necessário enriquecer muito mais do que de fato é necessário. Então, com 408 quilos de urânio, é possível fazer 9 bombas, pelo menos. Dependendo do tamanho da bomba, né, você pode fazer bombas nucleares com 25 quilos de urânio, com 50, até com 10, dependendo do tipo de bomba, se ela vai ser tática, se ela vai ser estratégica. Então, a questão toda, Elisa, é que é sim possível transportar. 408 quilos não é muita coisa. Pode ser escondido em caminhões, em caminhonetes, em algumas caminhonetes. É relativamente fácil de transportar, desde que seja isolado, desde que não vaze a radiação por conta de risco às pessoas e ao ambiente. Agora, de fato, o enriquecimento a 60%, e ali em Fordow, que foi atingido pelos Estados Unidos, a Agência Internacional de Energia Atômica encontrou resquícios de urânio enriquecido a 83,7%, Elisa, que já dá para fazer armas nucleares, porque nós falamos no enriquecimento a 90% para gerar o efeito em cadeia dos elétrons se chocando nos núcleos dos átomos de urânio, dividindo esses núcleos e formando a fissão nuclear no processo, ou seja, tem a divisão dos núcleos e também liberação de alta quantidade de energia, de radiação. Mas é porque 90% aumenta a possibilidade do efeito em cadeia, mas 83,7% já produz esse efeito em cadeia. No mínimo, você produz uma bomba suja, que é uma bomba que explode, que se não gerar efeito em cadeia, ela vai deixar uma área toda radiativa. Então, é bastante questionável esse programa do Irã. E é claro que agora o Irã, depois de ter sido atacado por Israel, ainda vai priorizar ainda mais esse programa, porque tem a perspectiva de que precisa de armas nucleares para dissuadir ataques futuros, Elisa. E essa pergunta que aparece aqui em nossa tarja, o conflito realmente acabou? É uma pergunta muito esperançosa? É ingenuidade da nossa parte? Ou, de fato, tudo pode ocorrer e a gente pode acompanhar, eventualmente, um acordo entre Estados Unidos, Israel, né, e Irã? O conflito não acabou. O cessar-fogo é sempre temporário por definição. Essa guerra entre Irã e Israel, ela não é de hoje, ela era indireta antes com grupos proxies do Irã contra Israel, os Houthis, o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica na Palestina, o próprio governo do Bashar al-Assad na Síria, que caiu no ano passado. Então, o cessar-fogo é um capítulo nessa guerra. A questão toda é que guerras acabam com acordos de paz. E tem guerras que nunca tiveram acordos de paz. A Guerra da Coreia, por exemplo, de 50 a 53, teve um armistício e nunca teve acordo de paz. E nesse momento nós também não temos nenhum tipo de acordo, nem acordo de paz, nem acordo sobre o programa nuclear do Irã. Ou seja, estamos ainda no cessar-fogo. E veja só, Elisa, se for realmente descoberto nas próximas investigações que o Irã pode retomar o seu programa nuclear em 6 meses, como aponta a DIA, né, essa agência de inteligência do Departamento de Estado dos Estados Unidos, provavelmente Israel vai voltar a atacar com sabotagem ou com uso de inteligência militar ou até com ataques diretos no futuro. E provavelmente, se isso ainda for durante o mandato do Trump, os Estados Unidos podem acabar apoiando Israel novamente, Elisa. Cessar fogo no Irã é apenas um capítulo. Professor Vitélio Brustolin nos ajudando a compreender tudo isso. Professor, obrigada, hein? Sabadão, dia que a gente descansa de vez em quando, né? E o professor aqui abrindo um espaço na agenda para conversar com a gente na CNN Brasil. Obrigada pela gentileza. Obrigado pelo convite. Bom fim de semana a todos.